Oiê! Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular com quem luta por um mundo mais justo e saudável. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! A luta camponesa pela água e pela terra no maior páramo do mundo, na Colômbia. Tem também a volta de Adriana Calcanhoto com Patimpim, um encontro de gerações, brincadeira e afeto. E a capital cubana se transforma em uma galeria de fotografia do mundo todo. E claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Você sabe o que é um páramo ou já ouviu falar? O páramo é um berço d'água, um dos poucos lugares no mundo capazes de capturar a umidade das nuvens e transformá-la em rios. É um bioma frágil, essencial para a vida, mas quase ninguém conhece. Na Colômbia, o páramo de Sumapaz é o maior do planeta. Camponeses e camponesas mantêm viva a fábrica natural de água enquanto enfrentam pressões históricas sobre o território. Vamos conhecer essa luta na reportagem de Lourenço Santiago e Rodrigo Chagas. Campos naturais, espécies de plantas e animais únicos, lagos e rios exuberantes. No alto dos mais de 3.500 metros do páramo de Sumapaz, na Colômbia, famílias camponesas convivem com esse bioma singular no mundo e ajudam a moldar a paisagem com trabalho e luta. Mas para chegar até aqui foi preciso resistir. Neste território, camponeses enfrentaram o latifúndio e megaprojetos de mineração e hidrelétricas em nome das pequenas propriedades familiares. A relação do campesinato com o maior páramo do mundo foi forjada com muita luta. Estamos hoy en el páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo y quizás el páramo mejor conservado. Esto gracias al accionar del campesinado que históricamente ha estado en este territorio, un campesinado que ha tenido que vivir el conflicto, la exclusión, la estigmatización y el olvido muchas veces estatal. Para remontarnos un poco a la historia, esta era una gran hacienda de comienzo de siglo, de unos terratenientes que poseían la tierra, pero ilegalmente. Tenían colonos a quienes los sometían a explotación y a muy malos tratos, hasta que, digamos que la copa rebosó, los campesinos y campesinas se organizaron, empezaron la lucha por reclamar la tierra como suya, porque decían bajo la consigna de que la tierra debe ser para quien la trabaja. Entre as ameaças, a cobiça pelo ouro azul, por ser a maior esponja hídrica da Colômbia, abastecendo rios-chave e grande parte de Bogotá, o Sumapaz atraiu a voracidade de grandes corporações. A resistência camponesa, mais uma vez, precisou se organizar para proteger a água. Para nosotros, el tema del agua es más importante que cualquier otro recurso natural. Y los recursos naturales, decimos nosotros, debe ser para beneficio de la comunidad, de la gente, que vaya en beneficio de unos digamos, gremios económicos que las van a utilizar y van sus ganancias va a ser para uso de esas multinacionales, con lo cual no estamos de acuerdo. Pues se ha logrado a través de la resistencia frenar a través de los megaproyectos, decir aquí en el páramo pues no es apto ni para el turismo porque es un territorio álgido y pues se ha logrado a través de la resistencia de la organización agraria sindical, comunal y de mujeres y demás organizaciones pues frenar un poco los impactos negativos para el territorio. A resistência camponesa se consolidou por meio de mecanismos democráticos de defesa territorial, como as consultas populares. Mas se os megaprojetos não podiam entrar, governos de direita tentaram que as famílias camponesas também não pudessem permanecer nos páramos. A persistência levou à conquista de figuras jurídicas protetivas, como as chamadas zonas de reserva campesina. Uno de los principales logros es haber logrado el reconocimiento como zona de reserva campesina. Ser hoy
Sumapaz, una zona de reserva campesina, nos permite también blindar el territorio hacia esas miradas de los megaproyectos, de la minería extractiva, pero que también sigue siendo una tarea de seguir transformando prácticas, del cuidado, de llevar el mensaje a quienes están afuera. Es que ha estado un campesinado que ha estado cuidando, pero que requiere también del compromiso de quienes están afuera. Pensarnos en Sumapaz como el pulmón del mundo junto a la Amazonía, eso es muy significativo. O cenário de exclusão histórica começou a mudar a partir de 2023, com o governo de Gustavo Petro colocando a reforma agrária no centro de uma política de paz e transformação econômica. O campesinato colombiano foi reconhecido constitucionalmente como sujeito de especial proteção, garantindo o dever do Estado de promover o desenvolvimento rural com dignidade. Nunca antes lo habíamos logrado, más cuando hemos vivido el conflicto y la guerra durante muchos años, y pensarnos hoy en que este gobierno haya volteado a mirar al campesinado y decir, tienen derecho de habitar, estar en el territorio, pero también de reconocer ese cuidado y esa preservación que hemos hecho como campesinos, es muy significativo, y que seguirá siendo nuestra tarea, pues trabajar de la mano del gobierno y de nuestras organizaciones para seguir acá. Con la reforma agraria poder hacer frente a la crisis climática, tener sistemas agroalimentarios resilientes y sostenibles que nos permitan a nosotros reconocer que lo que ha hecho el campesinado en Colombia, ese campesinado que abastece el 80% de los alimentos de las ciudades, es también conservar el suelo, es cuidar los bosques y es tener un uso eficiente del agua. Embora em plena transição agroecológica, a produção camponesa de Sumapaz, assim como em todo o mundo, também passou pela chamada Revolução Verde, que impôs o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Um modelo que se mostrou predatório para a frágil natureza do páramo. Nos impusieron la revolución verde. Ahora en algún momento decían es que los campesinos de Sumapaz están deteriorando el páramo, por ejemplo. Pero nosotros decíamos, es algo que ustedes nos impusieron. No fuimos nosotros los que buscamos eso, fue lo que nos impusieron, dijeron que era la solución. Nosotros por nuestra propia cuenta y por iniciativa propia del campesinado, pues hemos venido haciendo la transición hacia la agroecología. Hemos tratado de ir eliminando el tema de los agroquímicos porque pues sabiendo que eso genera un impacto ambiental grandísimo. Entonces, poco a poco hemos tratado de crear esa conciencia en aquellos que de pronto todavía el sistema capitalista en su momento, a través de la Revolución Verde, pues han venido implementando con los agroquímicos. Grupos de base como o Convite lideram a implementação da agroecologia no dia a dia, com foco no cultivo de tubérculos andinos e na pecuária familiar de laticínios. Essa aposta por uma agricultura limpa e saudável é respaldada pelo governo Petro, através de uma política nacional de agroecologia. Esa política requiere apalancar muchos esfuerzos, vamos en ese sentido, estamos recuperando nuestras semillas nativas y criollas con una política y una decisión también judicial que nos permite ampararla. Y yo creo que Colombia ha sido un país vanguardista, ha sido un país decidido a proteger sus recursos naturales, ha sido un país decidido a proteger su conocimiento ancestral y su soberanía a través de la protección de las semillas. Y que ojalá que con el tiempo este territorio fuera de una producción sana, agroecológica, que ojalá fuera una totalidad, pero pues todo es un proceso y todo depende de la mano del gobierno que esté en turno y decir vamos a ayudarle o apostarle al campesinado. A luta que por tanto tempo foi por permanecer e existir no território, agora é pela geração de renda e a produção de alimentos saudáveis, com a agroecologia como principal aliada. Nesse ecossistema tão único e sensível, as sementes estão sendo plantadas na esperança de colher um futuro de paz y dignidad. Realizamos experiencias de campesino a campesino, de campesina a campesina, de contar esas experiencias, de retomar prácticas ancestrales del cuidado, de la siembra, de la cosecha, de cómo lo hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas, lo cual vemos que tenían grandes conocimientos y que lo podemos seguir implementando en nuestra población, especialmente para el cuidado de la vida. Es una satisfacción saber que producimos alimentos sanos para nuestros hijos y entonces eso es un logro grandísimo. E
E agora a gente sai da terra e vamos direto para a panela, porque hoje a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar uma receita de sobrecoxa recheada, daquelas bem suculentas. E ó, essa é uma ótima ideia para você que já está aí procurando pratos natalinos. Vamos descobrir essa receita? É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje com uma receita especial, sobrecoxa recheada. Ficou curioso? Vem comigo! 3 sobrecoxas de frango sem osso, 2 cenouras, uma abobrinha, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de manteiga, sal, pimenta do reino, alecrim e palitos de dente. Então a gente começa esmagando nosso alho. Eu vou colocar a metade do sal que eu vou usar. Alecrim, pimenta do reino. Eu tenho essa branquinha aqui, eu quero usar. Todas essas especiarias a gente encontrou no Armazém do Campo, incluindo essa manteiga maravilhosa. E fazemos nossa manteiga temperada. Olha, umas 2 colheres. Que delícia, que cheiro maravilhoso. Incorpora tudo muito bem. Com nossa pastinha pronta, vamos fazer aqueles bastões. Cenoura descascadinha, eu tenho as cascas aqui também. E a gente faz isso. É só isso. Nossa abobrinha eu tinha adiantado, mas eu queria mostrar para vocês o coração dela, porque a gente não vai usar. Por quê? Porque tem muito líquido e com isso eu faço o caldo. E aí vai ficar desse tamanho, é super rápido. Nossa sobrecoxa, eu comprei ela sem osso, mas se você comprar ela com osso, ela vai vir desse jeito. Aí você pega sua faca, coloca aqui bem no ossinho e ela vai dar uma aberturinha aqui. E pelo osso, você faz isso, sabe? Vai tirando, vai tirando, vai tirando até tirar todo esse osso. O que a gente vai fazer? Passar nossa pasta e aqui. Lembram que eu falei que eu utilizei a metade do sal? Esse é o momento. Aqui, ó. Porque nossos vegetais, eles não têm sal. Ó. Aqui por dentro, porque esse aqui é o tempero dos vegetais. Cenoura, abobrinha. Se você quiser rechear com espinafre, com brócolis, com couve-flor, com o que você preferir. Como que eu faço agora? Eu trago para cá, para frente, meu recheio e faço isso. Puxando. Puxando. E esse último, a gente ajeita essas carninhas que ficaram assim. E esse último, eu aperto. Com o palitinho, eu vou colocar minha primeira costura. E o próximo, eu faço do lado contrário. E aqui ele ficou agarrado. Eu vou fazer 3. Por que é importante que eu saiba que eu fiz 3? Porque aí eu sei que cada um deles tem 2 palitinhos. E aí eu vou tirar 6 palitinhos. Não vai acontecer um acidente de alguém engolir, né? Na hora de colocar para assar, eu vou virar ele. E vai ficar assim. Dessa vez a gente vai usar o air fry. Mas se você não quiser usar, bota no forno. Não tem problema não. E você coloca mais um pouquinho de manteiga. E já você vai ver como ela vai ficar bem bonita. Ó, 30 minutos a 180 e a gente tira, dá uma viradinha e a gente vai entendendo como que funciona. Vamos ver, gente? Ó, que belezura! Ele ficou douradinho, crocante, ó, que lindo!
Lembra daqueles palitinhos que a gente colocou? Eram 6. Então vamos puxar esses 6. Olha que lindo. Lembram daquelas cascas? Eu fiz um caldo e com ele hidratei o arroz e tá pronto. Você gostou? Marca a gente nas redes sociais, RemaChef, Cheveria Restaurante, e mostra pra gente que você também conseguiu fazer um prato de chefe que nem esse daqui. Mas agora você sabe, né? Minha vez. Uma delícia. A fotografia tem essa magia, né? De congelar um instante que poderia passar despercebido. Mas é esse poder que a Havana se transforma mais uma vez numa cidade-galeria. Artistas de 17 países ocupam a capital cubana com imagens que celebram memória, diversidade e aquilo que só aparece quando a gente aprende a olhar devagar. A gente acompanha essa travessia visual na reportagem de Gabriel Vera Lopes com narração de Marina Duarte de Souza. Todo novembro, a Havana se transforma em um grande laboratório de imagens. Há 19 anos, o Novembro Fotográfico reúne artistas de todo o mundo para refletir sobre o poder da fotografia de enxergar além do óbvio. Em 2025, o evento traz o lema "Continue procurando em lugares onde não há nada", um convite a desautomatizar o olhar e desafiar preconceitos. É também uma oportunidade para que jovens artistas revelem sua visão sobre a realidade social e cultural. O fotógrafo cubano Kevin Sanches, conhecido como Quesap, explica. Esta série parte desse interesse de evitar aquele olhar construído, aquele olhar estereotipado da fotografia e da imagem que se tem como a imagem de Cuba. Então acredito que essa exposição e minha obra em particular são uma reação a essa imagem própria, construída do tabaco, da mulata, do carro dos anos 50. É um pouco uma evasão disso, tentando olhar para outro lugar. Neste caso, eu selecionei interiores de casas. Esta série, em geral, se chama Últimos Dias de uma Casa, inspirado em um poema de Dulce Maria Loinás, e consiste em olhar a migração a partir da perspectiva do que fica. Capturar o invisível, o que permanece após a ausência, é o desafio de representar uma Cuba que enfrenta a maior crise migratória da história. Quesap destaca que o vínculo entre poesia, realidade e imagem é parte essencial da criação artística no país. Um território que, mesmo em crise, continua atravessado pela arte. Acredito que os artistas em Cuba também se nutrem dessa interação o tempo todo, entre teatro e cinema. Eu acho que estamos em crise, isso também se nota, mas acredito que temos um passado e uma cultura muito fortes, que sempre nos apoiam e de onde podemos tirar inspiração. Acima de tudo, a importância é não ceder diante de uma crise, não ceder diante desse ambiente hostil, mas continuar criando, contribuir para a criação, oferecer esse escape criativo diante de uma situação desfavorável. Com a participação de artistas de 17 países, o Novembro Fotográfico propõe um amplo intercâmbio cultural, com exposições em galerias, intervenções urbanas e experiências visuais que enriquecem as tradições locais. Entre os convidados internacionais, o fotógrafo brasileiro Eduardo Marchessan destaca como seus retratos do Nordeste ganham um novo sentido na ilha caribenha, onde semelhanças culturais e étnicas diluem fronteiras. E interessante que eles estão aqui num outro país, sendo visto por outras pessoas. Eu aqui em Cuba também estou fotografando alguns cubanos da mesma forma, e eu tenho certeza, se numa próxima exposição eu misturar 10 fotos daqui de Cuba com 10 fotos do Brasil e misturar, você não vai saber quem é quem, de onde é de onde. Você tem pessoas negras, pessoas brancas, você tem talvez alguns descendentes indígenas. Quer dizer, você tem essa mistura que o Brasil tem,
que eu acho muito rica, que eu acho muito bacana, e que Cuba você acaba vendo um pouco também disso. Assim, a fotografia se afirma como uma ponte entre culturas. Mais do que retratar rostos e paisagens, a exposição propõe um diálogo visual em que o local e o global se entrelaçam e se reinterpretam, como ressalta Eduardo. Esse intercâmbio ajuda muito. Quanto mais intercâmbio tiver, eu acho que mais vai enriquecer os dois países e qualquer país que tenha essa troca de intercâmbio cultural, uma visão de um cubano fotografando o Brasil, a visão de um brasileiro fotografando Cuba. Eu acho que isso é muito interessante, né? O olhar de cada um sobre o lugar de cada um. Da arte da imagem à música. Adriana Calcanhoto, ou melhor, Patti Impim, voltou. E se você cresceu cantando Fica Assim Sem Você, Lição de Casa ou Borboleta, já sabe. Tem músicas que não ficam velhas. É a gente que cresce ao redor delas. Agora, 2 décadas depois, Adriana reaparece com Patti Impim renovado, colorido, pop, brasileiro. Abraçado por quem era criança nos anos 2000, quem é criança hoje e principalmente por todos nós que nunca deixamos de ser um pouco criança também. Para sentir esse encontro de gerações, memória e brincadeira, a gente acompanha agora a conversa de Luane Belli com a Adriana Calcanhoto. 20 anos de Patti Impim. O que motivou foi o fato de que o primeiro disco fez 20 anos no ano passado. E aí, um pouco antes disso, todo mundo começou a me avisar, né? Olha, o disco vai fazer 20 anos, você não vai fazer nada, você não vai celebrar, esse disco foi muito importante para muita gente. E aí eu comecei a ouvir isso e aí me deu vontade de fazer mais um. Eu fiquei interessada e quando eu ouvi o disco do Xande de Pilares cantando Caetano, minha palavra cantada pode espantar. Acabou o disco, a minha primeira audição. Eu liguei para o Pretinho, porque eu senti que era isso que a Patti Impim queria, sabe? Eu falei, olha, eu não sei o que é exatamente isso aí que eu quero, que você fez um disco do Xande, mas eu quero isso. Foi incrível trabalhar com ele, é uma sonoridade diferente dos outros, cada Patti Impim tem o seu, né, o seu som. E aí, para o show, eu queria um som também que fosse o do show, não fosse mais o do 4º disco, nem de nenhum outro disco, fosse um som próprio do show, onde a gente tem canções dos 4 álbuns. Cultura popular. Nos outros projetos, a Patti Impim tem bastante referências que não são só brasileiras. Mas este projeto, eu acho que ele é o mais brasileiro. A Dani Jensen, que é a figurinista, trouxe essa ideia dos artistas populares, me apresentou o trabalho do Jasson, que eu não conhecia. Eu fui até Belo Monte, até o sertão, conhecê-lo e vê-lo pintando naquela luz do sertão, porque aquelas cores têm a ver com aquela luz onde ele pinta, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o repertório. Eu acho que isso foi um grande achado, assim, uma grande junção, sabe? Os artistas populares brasileiros e essa estética, e os barquinhos de Paraty, e os colares de Miriti, com as coisas que acontecem no palco, né? Encontro de gerações. Isso é uma coisa bacana, assim, que é a ideia de que os pais, né, os cuidadores, ou os avós, ou enfim, e as crianças estarem em comunhão naquele repertório, naquela música. Para mim é muito importante que os adultos curtam o show. Eu não teria vontade de fazer um show onde as crianças gostam e os adultos ficam entediados, ou vice-versa, entende? Então é um exercício interessante, assim, do lúdico. É muito bonito de ver. É uma plateia que, se não fosse a Patti Impim, eu não teria, né? Um espectro. É gente de todo tipo. Não é que é de toda idade, sim, de toda idade, de qualquer idade, mas de mundos muito diversos. E todo mundo ali conectado pela música, né? Por boa música, bons autores, bons compositores, os músicos que estão ali tocando. Ou seja, você vai ver o primeiro show da sua vida e está lá no palco Davi Moraes, aqueles músicos, aquele naipe, sabe? Aquilo dá muita alegria, assim, muita felicidade. Legado atemporal.
quando eu estou cantando, sei lá, 8 anos, fico assim sem você, com aquelas crianças que são crianças agora, e aquilo está batendo nelas ainda, não é? Então eu acho que sim, tem uma coisa, as crianças de 21 anos atrás tinham um tempo de atenção um pouquinho maior do que o que tem hoje, mas a essência do que seja ser criança permanece. Então essas canções estão falando com essas crianças. Essas canções, né? A Ciranda da Bailarina, eu fico tão feliz de estar passando isso para as crianças, delas serem apaixonadas pela Ciranda da Bailarina. Elas estão ouvindo Edu Lobo, Chico Buarque, elas estão ouvindo coisas magníficas, assim. Você sabe, quando eu fiz o primeiro, eu sabia que eu queria fazer vários, mas eu nunca pensei nisso um dia, esse disco vai fazer 20 anos. Não é muito meu temperamento, eu vou olhando, vou fazendo, vou olhando para frente, não olho para trás. Então agora, ver o nível de comoção, de afeto que tem para essas crianças que ouviram Patipim, que foram no show, que estão voltando ao show e que agora são adultos e tudo isso, eu não teria como fazer um cálculo disso, né? Como isso seria. E é muito mais bacana do que eu poderia imaginar. Mas o relógio tá de mal comigo. Que delícia essa conversa, né? A boa notícia é que a turnê vai até janeiro de 2026, o que significa que dá tempo de você correr para ver Patipim pertinho, sentir essa energia e, quem sabe, reencontrar sua própria criança. E o Bem Viver de hoje fica por aqui, mas não se preocupa que semana que vem tem mais, senão eu fico assim, triste sem vocês. Mas olha, muito obrigada pela sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9, na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo, então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!